Nos últimos tempos virou moda as pessoas subestimarem o verso de Demon Slayer dizendo que o verso não tem a velocidade do som, que é bucha. Que personagens como Baki e Miyamoto solam o verso e coisas do tipo. E eu, como um leitor do mangá, eu discordo completamente, principalmente de quem fala que o verso de Baki é superior ao verso de Demon Slayer. Desculpa aí os fãs de Baki, mas o verso de Baki é bucha. Baki mesmo tem sua velocidade máxima de 270 km por hora e vocês dizendo que ele tem velocidade da luz, sendo que o Gibi na velocidade da luz não tem a velocidade da luz porque o próprio Yujiro disse que os nomes dos golpes são apenas nomes. Foi uma hipérbole. E o Yujiro não desviou de um raio porque essa cena foi uma imaginação que nunca aconteceu na realidade. Oliva não desestabilizou os satélites do mundo com força física, já que foi explicado o motivo dos GPS do mundo desestabilizarem e não tem nada a ver com força física. Então parem de superestimar o verso de Baki. Mas o assunto principal é outro. Vejo muita gente fazendo pouco do Muzan, dizendo que Sukuna venceria facilmente sem nem ter os 20 dedos e coisas do tipo. Então resolvi fazer esse vídeo mostrando os fatos das duas obras que provam que essa luta não seria assim tão fácil para o Sukuna. Vou começar primeiro pelos atributos físicos. Sukuna 15 dedos tem força suficiente para mandar o Itadori voando por vários prédios. É superior ao Mahoraga, que pode fazer o mesmo feito. Esses feitos são os mais destrutivos da obra em força física, mas temos outros feitos que são parecidos, como Itadori jogando Sukuna por um prédio. Hakari fez o mesmo feito contra Uralmi, o primeiro de todos, onde Sukuna joga Megumi por um prédio. Esses feitos mostram que Sukuna tem muita força em seus golpes. Hajime Hakari manda a van para longe em um container vazio que pode pesar até 4 toneladas, e Sukuna é bem superior a eles. Quando os soldados dos Estados Unidos invadem as colônias, temos uma informação muito interessante sobre a resistência dos feiticeiros. Foi dito que nem com tiros de .50 conseguiram perfurar a pele de um xamã. Esse personagem aparece no jogo do Abate e seu nível de poder pode ser considerado de grau 1. Então feiticeiros desse nível têm resistência suficiente para aguentar tiros de .50, sem ter a pele perfurada. Isso dá para ter uma noção do quão resistente é o Sukuna. Sukuna tem resistência suficiente para aguentar o vermelho do Gojo, que é capaz de derrotar o Mahoraga com um único golpe. Sukuna aguentou o vazio roxo, que praticamente desintegra tudo na sua frente. Já podemos ver que a Sukuna é bem forte e resistente. Mas e o Muzan? O Lu inferior 5, Rui, tinha pele mais dura que aço, então isso faz Muzan ter a pele ainda mais dura que a dele. Esse Oni era tão resistente que nem Tanjiro e Inosuke conseguiram cortá-lo totalmente. Tanjiro, que no começo do anime tinha cortado essa rocha. Não temos muito feitos de resistência do Muzan, já que sua regeneração faz isso ser insignificante. Já em força física temos vários feitos, que dá pra ter uma noção do quão forte é o Muzan fisicamente. Rengoku era forte o suficiente para elevar 2 vagões de um trem apenas correndo de um vagão ao outro, e um vagão já pesa toneladas, imagina 2 de uma vez. Os fios do Rui eram tão duros que Tanjiro quebrou a espada tentando cortá-los, mas Tomioka os cortou facilmente. Jamei pode empurrar uma rocha enorme que pesa toneladas. As escamas do Gyoko eram mais duras que diamante e Tokitu cortou facilmente. Tokitu era forte o suficiente para dissipar milhares de peixes com um só golpe. A casa parou com os dedos o ataque do Tanjiro na pura força bruta. A casa com um soco era capaz de fazer um tremor em todo lugar mesmo estando em outro local. Muzan foi capaz de destruir completamente parte de um prédio com um só golpe e ele estava nerfado. Esse feito não fica nada atrás dos feitos do Sukuna. Já em velocidade não tem discussão. Quem leu os 2 mangás sabe que o verso de Demon Slayer é superior ao de Jujutsu Kaisen. Eu inclusive fiz 2 vídeos sobre a velocidade dos 2 versos. Se tiver interesse é só ir lá e assistir, e se discordar pode dar sua opinião nos comentários. Mas vamos falar um pouco sobre a velocidade do Sukuna. Sukuna é superior ao Kenjaku, que desviava facilmente do sangue perfurante, que tem a velocidade do som. Sukuna já fez isso facilmente em vários momentos e ele estava nerfado. Gojo era rápido o suficiente para fazer pós-imagens e Sukuna reagiu a essa velocidade facilmente. Logo após Sukuna entrar em Sendai, ele apareceu na frente do Ryu, mostrando ser extremamente rápido. Já Muzan é superior ao Tokitu, que cortou todos os 10.000 peixes do Gyoko num instante. Rengoku Nagai, antes de ser Hashira, era rápido o suficiente para rebater tiros. Tomioka se movia tão rápido que Rui nem viu os movimentos dos seus braços.
Os ataques desse Oni aconteciam no mesmo momento em que o tambor era tocado e Tanjiro reagia a essa velocidade. Zenitsu rompia a barreira do som e daqui ainda reagia a essa velocidade, mas nem percebeu que tinha sido cortada pelo Uzui. Douma era tão rápido que roubou a espada da Kanao sem ela perceber e Kanao já estava no nível Hashira. A velocidade do Douma fica evidente quando ele rouba a máscara do Inosuke antes do Inosuke terminar de falar. A marca do caçador aumenta muito a velocidade dos Hashiras. Se na base eles já são mais rápidos que o som, com a marca eles superam em muito essa velocidade. Os pilares mal conseguiam reagir aos ataques do Muzan de tão rápido que é. Os Hashiras marcados são muito mais rápidos que Rengoku da Gaiden, que nem era um pilar e já tinha velocidade de reação para reagir a tiros. Isso faz os ataques do Muzan muito mais rápidos que a velocidade do som. Muzan leva vantagem em velocidade. A diferença é nítida. Foi dito que o poder do Muzan foi dividido para combater o envelhecimento e ele ainda era enfraquecido a cada segundo. Então Muzan estava lutando com menos da metade de seu poder e mesmo assim ele demonstrou ser mais forte que o Kokuziba e todos os Hashiras juntos. Muzan no auge é ridiculamente forte e rápido e não deve ser subestimado. Sukuna tem como principal técnica os cortês. O desmantelar, que é um projétil que, dependendo da liberação de energia amaldiçoada, pode fazer cortês finos e limpos ou cortês capazes de cortar prédios. O corte que corta o mundo é um desmantelar onde o alvo é o espaço, em vez de cortar o oponente físico. Sukuna corta o espaço assim cortando tudo que estiver nesse espaço. Foi assim que Sukuna superou o Mugen. O ruptura ou clivar é um corte que se adapta à resistência e energia amaldiçoada do alvo, assim cortando de uma vez só. Para esse corte ser usado, Sukuna tem que tocar no alvo. A expansão de domínio do Sukuna é o Santuário Malevolente e tem como acerto garantido os dois principais cortes do Sukuna, o desmantelar e ruptura. Essa expansão é tão forte que foi capaz de transformar em pó vários prédios de Shibuya. Sukuna tem o Fugo ou Caminho, que é uma flecha de fogo que pode ser usada em duas situações. A primeira é em uma luta de 1 contra 1, assim como foi na luta contra Jogo. A segunda situação é dentro do Santuário Malevolente, onde Sukuna tem que usar antes o clivar e desmantelar. Feito isso, Sukuna pode incinerar tudo dentro de um raio de 200 metros como se fosse uma bomba termobárica. Muitos falam que o Santuário Malevolente seria suficiente para derrotar o Muzan, mas estão completamente enganados, já que a regeneração do Muzan é extremamente alta. Foi mostrado que os cortes das espadas dos Hashiras eram curados ao mesmo tempo em que a espada passava pelo corpo do Muzan. Mitsuri cortou o Muzan e foi como se ele fosse intangível. Em Jujutsu Kaisen, os únicos personagens que se destacam em regeneração são o Gojo, Sukuna e Hakari. Sukuna foi capaz de curar todo o seu corpo, incluindo braços cortados no instante. Hakari, que foi dito ter uma regeneração mais rápida que a do Gojo, e Sukuna podia curar um braço inteiro num instante. Uraume congelou a perna do Hakari e ele fez outra no mesmo momento. Esses feitos de regeneração é algo que vários Onis fizeram, como Jutaro, Daki, Akaza e Nezuko. Akaza tinha uma regeneração tão alta que ele se curava antes de ter seus membros caídos pelo chão. Você pode se perguntar se a regeneração do Akaza é assim tão rápida então por que seu braço caía quando era cortado, e a resposta mais lógica é bem simples. Um Oni pode concentrar sua regeneração para se curar mais rápido. Jutaro e Daki faziam isso. A regeneração do Gojo é absurda, mas não é superior à do Muzan. Mesmo usando a pétala decadente para minimizar os cortes, Gojo ainda era ferido. Sem isso, Gojo virava uma poça de sangue, muito diferente da regeneração do Muzan, que se curava no momento em que era cortado. Na minha visão, Muzan tem uma regeneração superior à do Gojo. Se você discorda, é válido. Agora, colocar a regeneração do Muzan abaixo do Gojo é algo que não tem sentido. No mínimo, ambos têm regeneração semelhante. Então o Muzan tem o suficiente para aguentar a expansão do Sukuna. A única chance do Sukuna ganhar do Muzan é se ele conseguir usar a flecha de fogo dentro do domínio, mas temos alguns problemas. Muzan tem velocidade suficiente para sair do domínio do Sukuna. Mesmo se for um domínio com barreiras fechadas, Muzan pode entrar e sair do domínio facilmente porque ele não tem energia amaldiçoada. Maki faz isso toda hora. Foi dito que a velocidade da flecha de fogo não é tão rápida quanto o seu nível de destruição. Muzan também pode atacar o Sukuna, assim impedindo do Sukuna usar a flecha de fogo. Uma curiosidade sobre a expansão do Sukuna é que quando ele usa o Fuga, os cortes do santuário se são. Isso aconteceu em Shibuya também. Sukuna teria muita dificuldade de usar o Fuga, mas caso ele conseguisse, aí não teria escapatória para Muzan.
Ele seria incinerado e Sukuna sairia vitorioso. Agora, como Muzan poderia vencer o Sukuna? Os ataques do Muzan são venenosos, mas isso não é problema para a energia reversa do Sukuna. Então a única chance de vitória para Muzan seria caso ele conseguisse desconectar a cabeça do Sukuna do corpo, e Muzan tem força e velocidade para fazer isso. Não sabemos o quão resistente é o Sukuna para aguentar um ataque físico do Muzan no auge, porque não sabemos o quão forte fisicamente é o Muzan no auge. Mas pelos feitos, Muzan tem força suficiente para dar danos no Sukuna. Então o resultado dessa luta não é tão fácil assim para o Sukuna como muitos falam, e nem para o Muzan também. Muzan pode ser muito mais rápido, mas em outros atributos como força e talvez resistência eles podem estar bem nivelados. Principalmente em força física. Muzan é imune à principal técnica do Sukuna. Já a única habilidade do Sukuna que pode vencer o Muzan tem limitações. A conclusão que eu tiro com base nisso tudo que eu falei é que tanto o Sukuna quanto o Muzan pode vencer dependendo de como a luta se desenrolaria. Essa não é uma batalha onde um tem mais chances de vitória que o outro. Ambos têm as mesmas chances de vitória. Esse foi o vídeo. Se você discorda de alguma coisa dita no vídeo ou quer complementar algo que eu falei, pode dar sua opinião nos comentários. Se você é fanboy do Sukuna e queria que eu dissesse a lenha no Muzan, esse vídeo não é para você. Pode dar dislike sem problema nenhum.